Para a gente começar de uma forma mais branda, esse escândalo que veio à tona é ou não é um escândalo hipócrita? Vamos começar pela ordem que nós começamos as considerações, depois a gente inverte. Pode falar, Evandro. Ok. Rapaz, olha só. Escândalos, eles são inevitáveis. O próprio Jesus ele deixou muito claro que é inevitável. É impossível não haver escândalo. Mas Jesus não elogiou isso. É preocupante, inclusive, quando Jesus fala sobre escândalo. Ai daquele através do qual vier o escândalo. Quando você fala sobre um líder, a gente precisa entender isso. Depois eu vou desenrolar mais sobre isso, mas vamos lá. Um membro comum, quando comete um escândalo, o impacto, embora afete as pessoas que estão à volta dele, não é tão devastador quando um líder comete um escândalo, principalmente, como o André bem disse, um escândalo hipócrita, porque o líder, o pastor nesse caso, eu acabei de digitar o nome pastor aqui, pastor Tiago Alicerce no Google. Meu irmão, o que apareceu aqui foram de notícias justamente sobre isso. Famoso pastor é acusado de trair, famoso pastor traiu, a amante do famoso pastor contou tudo isso. Então, vamos lá. Quando nós vamos para Tito, capítulo 1, versículo 6, ele diz assim: é preciso que o presbítero seja irrepreensível e marido de uma só mulher. Então, se o cabra é um líder, se é um pastor, ou qualquer outro irmão, um membro comum, mas se ele esqueceu desse pequeno detalhe de que um pastor ele tem que ser irrepreensível e casado marido de uma só mulher, e ele não leva em consideração pelo menos esses dois quesitos, essas duas exigências, é preciso, tem que ser assim. E se ele não leva em consideração esses dois pontos, esses dois tópicos, ele já há muito tempo perdeu o temor. Há muito tempo perdeu o temor. Depois eu vou falar mais sobre isso. Mas o escândalo hipócrita, por quê? Porque a hipocrisia é quando alguém critica algo, mas ele faz exatamente o mesmo ou pior. Então, pelo que eu vi, pelo que eu pesquisei os assuntos, inclusive no canal do André, o cara estava repreendendo todo mundo. Falando que fulano é hipócrita, ciclano é hipócrita, você faz isso de errado, você faz aquilo, 18 anos. Um cara que não tem moral para exortar, estava exortando. Um líder que não tinha competência para ensinar, estava lá ensinando, liderando. Agora me diga, que exemplo esse homem tinha? E outra, será mesmo que aquelas pessoas que estavam sendo lideradas não sabiam disso? É sério mesmo que o cara passou 18 anos em segredo, em sigilo, sem que ninguém percebesse nada, ninguém desconfiasse de nada, ninguém soubesse absolutamente de nada. 18 anos não é 18 dias, meu irmão. Alguém sabia de alguma coisa, talvez por medo, porque ninguém pode se levantar contra o líder, ninguém pode falar nada contra o pastor. Vamos ficar calado, deixa que Deus resolve. Olha, isso é um exemplo. Ou a pessoa se arrepende de livre e espontânea vontade, reconhecendo, dizendo, olha, eu errei, eu preciso de ajuda, eu preciso ser tratado, eu vacilei, eu traí, ou o próprio Deus ele vai dar um jeito de mostrar. Pode ter certeza, Deus não se alegra e tampouco ele aprova o erro dos seus filhos. E, cara, apesar de ser revoltante, apesar de ser um caso hipócrita, ele deveria ficar até, de certa forma, com esse escândalo pensativo. Porque Deus disciplina o filho que ama, não é? Deus disciplina o filho que ama. Deus bate de frente, ele envia alguém, ele envia um Natan, como exemplo de alguém que vai se levantar contra aquela pessoa, porque Deus não aprova. Qualquer que seja o erro de seus filhos. Vocês e eu, nós podemos viver da pior forma possível, sendo os maiores hipócritas, porque é fácil gravar um vídeo, muito fácil. Agora, pode ter certeza que eu não consigo fingir para Deus. Ele sabe quem o Evandro é. Deus sabe o que o Evandro tem feito, tem sido, o que ele tem falado. E no tempo certo, inclusive esse foi um texto chave da pregação de Jonathan Edwards. Quando o seu pé escorregar, Deus ele vai acertar as contas com você. Então a hipocrisia é essa, é revoltante, é triste, é lamentável, porque o nome de Deus agora está na boca de todos, sendo debochado, escarnecido por causa de um homem que ao invés de permanecer no chamado, se é que foi chamado, resolveu trocar a sua paz, a sua comunhão com Deus, por 18 anos de um prazer carnal
e de uma vida hipócrita. Isso é lamentável demais. Menino, Meus amigos, acontece sempre uma coisinha dessa, né? Com pessoas que adoram a função, mas não têm a ética para a função. Eu fico imaginando, e conversava com meus amigos aqui, agora falando um pouco mais sério, que quando exerci por muito tempo funções eclesiásticas, e contei para ele as funções eclesiásticas que eu exerci, eu sabia da minha responsabilidade, eu sabia completamente dos assédios que nós recebemos, porque nós recebemos assédios, quer sejam amorosos, nós recebemos assédios financeiros, nós recebemos todo tipo de assédio, mas aquele que procura o episcopado, né, se vamos usar esse termo aí, ele é o primeiro a corrigir-se. Eu não estou falando isso porque eu quero apedrejar agora o careca brilhante de nós tudo. Não, que botou cabelo, né, depois no final da história, né? Não, não é essa a história. Eu estou dizendo que é o seguinte, o porquê fingir. Eu sou um cristão fervoroso, eu fico pensando, por que as pessoas adoram essa sensação de santidade constante, o desejo grande da correção do outro e nunca da correção de si próprio? Eu não entendo isso. Para pregar a outros, disse o apóstolo Paulo, eu a mim, primeiro busco corrigir-me. E aí o pessoal vai procurar quem para corrigir? Eles estão se corrigindo, apontando o erro dos outros para que escondam os próprios erros? E você começou a falar a respeito de alguém que adora repreender, corrigir, já me lembrou outra pessoa. A mesma síndrome de Messias, que tanto o André fala. A necessidade de que essa pessoa, nessa posição, pode sim qualquer coisa, desde que ninguém saiba. Desde que ninguém saiba. E por que será que nós que somos cristãos temos essa mania de nutrir dentro de nós aquele sentimento de impunidade? Você percebeu? É uma impunidade. A graça de Deus não pode ser usada como instrumento da impunidade. Ela deve ser utilizada como instrumento da correção para a justiça. E aí o camarada está usando todo o maquinário para poder fazer o quê? Coisas indevidas. Não é assim. Não é assim que funciona. E como o Evandro muito bem disse, rapaz, a boca pequena, isso já estava correndo. Porque quando a pessoa está fazendo uma besteira, ele também solta para amigos. E os amigos ficam sabendo. E aí, aos amigos saberem, talvez tenha alguém que também goste do mesmo esquema e crie uma comunidade para que essas pessoas fiquem ali dividindo as loucuras, aventuras. Porque, assim, aquele que já teve função de pioneiro, função de evangelista, função de pastor, função de tudo que tem a ver com isso. Sabe o que essa pessoa tem que fazer? Essa pessoa tem que estar sempre um pé atrás para cuidar de si mesmo, porque virão e vão constantemente ter assédios. E aí você está fazendo o que da tua vida? Deixando espaço para que esses assédios controlem você? Não, 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 não. Eu só lamento o que aconteceu. Eu não estou nem aqui para apedrejá-lo, a não ser para brincar. Mas aqui é coisa séria. Edson. Bom, pessoal, é como o nosso irmão falou, né? É inevitável que isso, de fato, aconteça. Escândalos vai existir. Isso vem desde a igreja. É um pouquinho baixo o seu áudio. Melhorou? Tá melhor aí? Tá melhor? Ok. Vamos lá. Então, escândalo sempre vai existir.
certo? É inevitável que o escândalo ele venha. Então, sempre vai existir, sempre existiu, só que com esse advento da internet, as informações chegam de uma forma mais rápida. Então, sempre existiu, isso não é nenhuma novidade. Desde a igreja primitiva já existia isso, casos aí de incesto, né? Sempre existia. Com relação a esse discurso moralista que foi comentado aí, por que eles nutrem uma falsa santidade? É porque isso atrai privilégios, atrai dinheiro, atrai agendas, né? Observe que o Tiago Alicerce, ele é um pastor que cresceu muito com as denúncias que nós, youtubers, fazemos. Ou seja, o discurso moralista. Então, isso atrai um público. Ele vai se identificar com aquele público sério, com aquele público que quer viver uma vida de santidade, mas a grande questão é que existem muitas pessoas com esse discurso moralista, porém, é o que Jesus disse. Eles colocam fardos pesados, mas não é capaz de carregar esse fardo com o seu próprio dedo, né? Com o seu próprio dedo, eles não conseguem fazer um mínimo de esforço. E é o que eu falo, o discurso moralista, gente, ele dá dinheiro, ele atrai um público. A partir do momento que você começa a fazer vídeos refutando falsos líderes, falsos profetas, vai ter alguém, alguma pessoa que vai se identificar com você e vai acabar te seguindo, vai gerar receita, vai gerar agendas. Então ele cresceu em cima desse público. Note que me parece que ele tem em torno de 200 mil seguidores, né? Um pastor que estava crescendo e com o mesmo discurso que nós usamos. Mas é o que eu falo, estar dentro da religião, sempre eu estou falando nos meus vídeos, estar dentro da religião não significa que você está enxertado em Cristo. Existem pessoas que estão segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 2 horas e 30 minutos dentro da igreja, não caracteriza que você é um cristão. Citei na outra live passada que a Flor de Lis frequentava templo. Teve um pastor aqui do Belém, aqui em Guarulhos, que passou até no Datena, que ele engravidou a nora, depois eliminou a nora, matou a nora e foi pro velório da nora. Então, gente, frequentar templo não significa que você é um cristão. Agora, o que deve ser observado é os frutos. Não é uma boa retórica, não é uma boa fala, é os seus frutos, aquilo que você produz. O nosso irmão aqui mencionou assim, será que durante todo esse tempo, desde 2006, ninguém viu isso? Viram. Inclusive a Sandra, ela menciona que tinha um bispo que era sogro do Tiago Alicerce, segundo ela, acho que bispo Nelson, algo do tipo, não lembro se é exatamente esse nome, depois vocês me corrijam, que ela comunicou, aliás, vazou a informação, né, do noivo, do namorado, vazou ali, e ele ficou sabendo, e resumindo, ele não tomou atitude nenhuma. E moral da história, ela saiu como fama de Jezabel, que é assim que fazem, né? Então é mais fácil você proteger alguém da família, você proteger um pastor, do que você colocar ele em disciplina. Então vamos queimar Jezabel e vamos manter ali o nosso parente. Então é lamentável. Se o bispo, na época, tivesse tratado essa situação, tratado com o casal, tratado com o pastor Tiago Alicerce na época, hoje, com certeza, talvez a história seria diferente. E é isso. Reiner. O que todos os meus amigos aqui, companheiros de bancada, já falaram. Faço dessas as minhas palavras e eu gostaria, sim, que na próxima oportunidade, não sei, Carpano, se você irá colocar o áudio da moça, eu quero falar algo aqui bem direcionado à figura da moça, à figura da mulher, né? Da mulher. Mas até chegar lá, eu posso dizer algo aqui nesse momento, tá certo? Gente, presta atenção aqui numa coisa. Olha o que é espantoso. Olha o que é espantoso. Igual o mestre Evandro, mestre Otto, o mestre Fábio aqui disse,
Edson disse aqui, Lucas 17, versículo 1 e 2, é inevitável que os escândalos venham, né? Mas, ai, né, de onde vier, de onde surgir esse escândalo, tá certo? Em linhas gerais é isso. Então, o escândalo está sendo padrão no nosso meio hoje, infelizmente. É algo comum, está sendo algo comum, não é normal que tais coisas, na verdade, não deveriam nem estar sendo mencionadas no nosso meio. Tá? Isso daí, para quem lê Carta de Paulo aí, vai saber do que eu estou falando. Agora, sabe o que é mais espantoso, amados? Você já parou para pensar que um indivíduo, se ele está com 47 anos hoje, o primeiro encontro íntimo foi há 18 anos atrás, então o rapaz estava, esse cidadão, ele estava entre 29 e 30 anos. Ele com 29 a 30 anos, ele já era um pastor, casado, preparado, estava à frente de obra, estava à frente de ministério, estava cooperando no cuidado de pessoas de um ministério e na calada da noite, na internet, no bate-papo, esse homem preparado e já admirado por pessoas, inclusive a pessoa da mulher, né, essa moça, que eu esqueci o nome, já estavam admirando, já estavam admirando o cidadão como pastor, pelo bom trabalho dele e tudo mais. Então, gente, primeira coisa, tempo de igreja não diz nada para ninguém. Afinal de contas, temos um indivíduo aí que, de um ano para o outro, de 2024 para 25, né? De 34 anos de ministério, de evangelho, já pulou para 36. Então, você sabe o que eu estou falando. Tempo de casa, tempo de igreja, não fala nada de ninguém, tá certo? A idade da pessoa em tal cargo, em tal ministério, nem sempre vai dizer nada. Mas, meu querido, o que vemos aí, para todo canto, é um despreparo generalizado. São pessoas que são convocadas, comissionadas, alavancadas, catapultadas para um cargo, porque às vezes faz algo que aquela igreja naquele momento está necessitando, está requerendo, e ali essa pessoa ela é alçada a voos muito mais altos que ela é capaz de ir sozinha, vamos colocar aí dessa forma, tá certo? Meu querido, eu queria que vocês atentassem para uma coisa, falta de temor. Você já imaginou, com certeza, talvez você nunca pensou nisso, mas imagine um cenário em que você está em uma igreja, sendo liderado por um homem, melhor dizendo, que não tem temor a Deus. E ali, ele, de forma dupla, ele age em cima do púlpito e nos bastidores ele age de outra forma. Veja bem, se uma pessoa ela é capaz de ser dissimulada há 18 anos, dizendo até que iria para o inferno a perder do que perder a sua família. Existe temor de Deus num indivíduo desse? Eu, graças a Deus, eu tenho o prazer de dizer que eu estou totalmente por fora do meio gospel. Então, quando eu vi a figura dele, eu lembrei muito do Toad, né, do Mario Bros, né? Mas enfim, me lembrei do Toad. Mas nunca vi esse cara na minha vida. Eu nunca ouvi falar, né? Primeira vez que eu vi foi agora, domingo agora, o Carpano me mandou um material, né? É um rapaz que apareceu no podcast dizendo na medida aquilo que era necessário? Sim, mas não é espantoso como você vê que basicamente o cara está abrindo o seu portfólio das trevas ali para o podcast e toda a audiência ver? Não é tenebroso um negócio desse? Isso reflete a falta de temor na grande maioria das lideranças evangélicas desse país e do mundo e mostram, amado,
o quão próximo da grande apostasia nós estamos. Você quer ver avivamento? Abra sua Bíblia e leia. Não haverá avivamento antes da volta de Cristo. Obrigado. Concordo em número, gênero e grau com os senhores. Coisa anda aperfeiçada, como diz mamãe. O negócio tá doido. E estamos diante de um caso espinhoso. Meio que tá na moda a gente ver vídeos e denúncias de infidelidade. E eu não estou aqui para dizer que eu sou melhor do que ninguém, que eu sou santo e todo mundo vai para o inferno, como a gente às vezes ouve de alguns donos de canais proferindo algo semelhante, mas é uma condição assim que está banalizada. A gente viu uma mulher, há poucos dias atrás, final do ano, expondo o seu marido, e agora, logo no início do ano, estamos vendo uma outra mulher expondo o pastor que foi amante